Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os limites de CG, o envelope de CG, o que gera cada limitação e como é que a gente faz para ver se a aeronave está dentro dos limites para a gente poder voar, tá bom? Então pessoal, uma vez que a gente conseguiu calcular o CG do avião, o que a gente tem que fazer agora é saber se ele está dentro do envelope ou não. E o que é o envelope? O envelope é um gráfico que tem no manual do avião que relaciona peso, né, normalmente no eixo Y aqui do gráfico, com o CG, que pode ser dado ou em porcentagem de Mach, como a gente viu, ou em distância, em braço, em polegada, em metro, milímetro, etc. Tá bom? Então, nada mais é do que um gráfico que tem os limites desenhados, por isso que chama envelope, aonde a gente tem que saber se o CG que foi calculado está dentro do envelope. Cruzando o peso com o CG, esse cruzamento tem que ficar dentro do gráfico para o avião estar dentro dos limites e a gente poder voar. Alguns aviões, como são os casos dos aviões de treinamento, por exemplo, tem um envelope um pouco menor aqui, normalmente chamado de categoria utilidade. O que isso significa? É um envelope mais restrito, a gente pode perceber que ele é menor do que o envelope normal, e que permite que você faça mais coisas com o avião, já que você está com o CG mais limitado, numa situação mais controlada. Você pode treinar algumas manobras a mais. Por exemplo, no Cessna 172, que é esse envelope que está aqui, se você for treinar, por exemplo, parafuso, você tem que estar com o avião dentro, o CG do avião tem que estar dentro da categoria utilidade para você poder fazer parafuso. E por quê? A gente repara que o limite traseiro é menor, ou seja, o CG tem que estar mais para frente para evitar, por exemplo, um achatamento do parafuso, né, no caso de você fazer uma manobra um pouco mais acentuada. Então, existe isso em alguns aviões, e dependendo, se você for simplesmente fazer um voo normal, você pode usar o envelope todo, o envelope normal. Se você for fazer esse tipo de manobra, que consta no manual, quando você precisa estar na categoria utilidade, você é obrigado a ficar dentro desse envelope menor aqui. Tá? Então, se a gente pegar um exemplo que a gente calculou no vídeo passado, lá, né, qual era o CG do avião vazio, do Cessna 172, com o peso de 1.642 libras, e o braço do CG de 38,12 polegadas, que dava 28,78% de Mach, que a gente também calculou, a gente vai ver. Então, a gente vai traçar aqui, 1.642 libras, 38,12 polegadas, e esse cruzamento caiu aqui, e ele está dentro do limite tanto para a categoria normal, como para a categoria utilidade. Então, o avião nessa condição poderia ser utilizado para qualquer uma dos dois tipos de voo, vamos dizer assim. Mas a gente tem que lembrar que isso foi só um cálculo de um avião vazio. Falta ainda fazer o carregamento do avião, colocar o peso dos pilotos, do combustível, etc. e tal, passageiros, se for o caso, e recalcular o CG para essa nova condição, que a gente vai ver um exemplo no próximo vídeo de como é que faz esses cálculos. Tá? Por enquanto eu só queria mostrar o envelope de CG em si. Então, o envelope ele tem essa cara, né? Limites laterais, limites verticais. Alguns aviões, como a maioria dos aviões maiores, aviões comerciais, tem um limite diferente do peso máximo para decolar, para pousar e o zero combustível. A gente vai ver em algum vídeo próximo todas essas definições de peso, o que cada um significa. Mas, basicamente, o que a gente tem que ver é o que limita cada uma dessas arestas do gráfico. Então, aqui, o limite traseiro é dado por estabilidade de voo. Lembrando que o CG, quanto mais traseiro, o avião fica mais instável. Então, até um limite de controlabilidade, por isso esse limite traseiro. E efetividade do steering, né, que é o controle da roda do nariz durante o táxi para os aviões que têm isso. Aqui na parte de cima é o limite estrutural do trem de pouso, da fuselagem e da empenagem. Né? Do outro lado é o limite de peso do trem do nariz e a parte mais dianteira da fuselagem e também da asa. O limite dianteiro limita pelo trem do nariz, empenagem, seção da fuselagem, performance também aplica algumas limitações, lembrando que quanto mais dianteiro está o CG,
maior a velocidade de stall, então tem uma influência na performance. Peso máximo zero combustível limitado pela fuselagem e asa. Peso máximo de pouso também pela fuselagem, trem de pouso e asa. E o peso máximo de táxi e decolagem, fuselagem, trem de pouso e asa. Tá? Então esses são os limitantes de cada uma das arestas do gráfico. Aqui tem um exemplo de um gráfico de CG de um avião comercial. Então a gente aqui tem o peso em toneladas. O CG, nesse caso aqui, aparece em porcentagem. E a gente percebe que tem um envelope para decolagem, que é o amarelinho, um envelope para pouso, que é o azul, e um envelope para voo, que é esse azul mais clarinho aqui, que é um envelope maior. Então ele é um pouco mais limitado para decolar e pousar. E em voo você poderia ter uma situação um pouco mais aberta. Lembrando que avião comercial tem movimentação de CG em voo, por movimento de comissário, de trolley. Alguns aviões têm transferência de combustível em voo. Então tudo isso afeta o CG durante a fase de voo, fora das fases de pouso e decolagem. Tá? Alguns aviões ainda têm, que é o caso desse exemplo que está aqui, que é de um Airbus 320, um envelope maior, que é um envelope que eu chamo de estendido, CG dianteiro estendido, e o envelope básico, que é um envelope menor. A Boeing usa a nomenclatura invertida. O envelope maior é o básico e o envelope menor é o que eles chamam de CG traseiro, after de CG envelope. Para que existe isso? Esse envelope menor, repara que ele é cortado aqui, ó, num CG mais traseiro, né? O limite dianteiro do CG é mais para trás, ou seja, o CG tem que trabalhar numa região mais limitada. E isso serve para melhorar a performance. Tá? Então, o CG fica mais para trás, a velocidade de stall diminui. Se a velocidade de stall diminui, a velocidade de aproximação diminui e, portanto, a distância de pouso diminui. Tá? Isso é um artifício para melhorar um pouquinho a performance do avião. Uma das coisas que pode ser feitas é limitar o CG. Então, se você quer usar a performance de uma aproximação mais devagar, com uma velocidade menor, você é obrigado a colocar o CG dentro desse envelope mais limitado. Se você não precisa disso, você tem mais liberdade para fazer o carregamento do avião e pode usar o envelope maior. Tá? Então são exemplos. Eu mostrei primeiro do Cessna 172, que é um envelope mais simples, mas tem a categoria normal e utilidade, que é comum em voo de treinamento. Aí tem um exemplo aqui de um avião comercial que tem também essas duas opções por uma questão de performance. Tá bom, pessoal? Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o carregamento do avião. Vou mostrar um exemplo de carregamento e nós vamos recalcular o CG do avião todo carregado para a gente ver como é que é esse tipo de exercício. Ok? Obrigado então e até o próximo vídeo.